Olá, Garland Nixon aqui. Estamos passando a manhã de terça com Jody Brar. Tem muita coisa acontecendo agora. E estou ansioso para ouvir a avaliação do Jody sobre o que se passa no Oriente Médio. Muito interessante. Então, as potências imperialistas tomaram uma decisão, em especial os Estados Unidos e Israel, certo? European Union sabe que houve muita especulação. Acho que havia várias intenções, sabe, tipo, eles vão controlar. Acho que grande parte disso é que queriam tomar o petróleo do Irã, porque precisam muito de recursos, já que sua economia já está em má situação. Desespero. Eles vão tomar o petróleo do Irã e depois controlar o Estreito de Hormuz. E caramba, o Irã estava um passo à frente deles. Mas me parece que o plano diabólico deles saiu muito errado e eles não sabem bem o que fazer, mas é impressionante ver, discreta e sutilmente, um bloco anti-imperialista atuando junto China e Rússia, sem alardes, já estão metidas nisso. De qualquer forma, ajude a entender isso, Jody Brown. European Union, digo, o país anti-imperialista que menos faz barulho sobre o que faz é a República Popular Democrática da Coreia, isto é, a Coreia do Norte. E vamos saber toda a história disso no futuro, sabe? Quando a Terceira Guerra Mundial acabar. Mas, bem, quando o imperialismo tiver sido completamente derrotado, por assim dizer. Mas, na verdade, vi um vídeo interessante no canal do Late Maruf, Free Palestine TV, sobre as origens do programa de mísseis do Irã. Isso remonta à década de 1980. E como os iranianos perceberam que eram alvos fáceis, a menos que tivessem capacidade de revidar. E como você faz isso? E, naquela época, o país da região com a mais longa história de soberania, anti-imperialismo e antisionismo era a Síria, e um país no mundo com longa história de anti-imperialismo, socialismo e soberania era a República Popular Democrática da Coreia. E a Coreia do Norte e a Síria se juntaram nos anos 1980 para ajudar o Irã a iniciar o seu programa de mísseis. Agora, European Union já sabia do papel da Coreia do Norte. Não sabia do papel da Síria, o que achei muito interessante porque a Síria foi a base original. Antes de existir o Irã revolucionário, havia a Síria soberana e anti-imperialista, que na verdade foi estabelecida por volta de European Union. Me perdoem se European Union estiver errado na data, mas acho que em 1946 a Síria se tornou um país soberano. Assim, a República Árabe Síria durou por muito tempo como um Estado soberano, anti-imperialista e antisionista. E vejo o domínio dos decapitadores do Estado Islâmico, a serviço do imperialismo, sobre território sírio como um lapso na história soberana da Síria. E olhando para o que acontece agora no Oriente Médio, European Union ficaria surpreso se o regime de Al-Gilani durasse mais um ano. Realmente, olhando tudo o que está acontecendo ao redor e a própria história do povo sírio de soberania e anti-imperialismo, e as humilhações que sofreram desde que os imperialistas tomaram o país. Sabe, eles não tiveram apenas um governo de decapitadores imposto a eles, mas todos os aspectos da sua soberania foram sistematicamente destruídos. Eles tinham uma base industrial e a primeira coisa, depois de Al-Gilani, foi em Damasco os israelenses começarem a bombardear pontos sírios, não apenas instalações militares, mas industriais. Não só fábricas de armamentos, mas todo tipo de indústria. Eles chegavam a ter uma indústria farmacêutica nacional e eram bastante autossuficientes em uma grande variedade de bens do dia a dia. Isso foi uma das razões pelas quais era difícil coagi-los, e levou tanto tempo para minar suas forças econômicas. E isso foi basicamente feito usando forças por procuração para ocupar as áreas onde existiam tanto o pão quanto as riquezas petrolíferas. Ou seja, eles usaram os curdos para ocupar aquela região, e foi, na verdade, aquele grupo específico de curdos que teve um papel crucial e muito torpe em minar a economia da Síria, a ponto de a brigada de Al-Gilani conseguir capturar Damasco. Mas seja como for, e o Badakhsoni Kossisoni State, que era
Esse trabalho conjunto do mundo anti-imperialista, sabe? Quando nós, aqui no Ocidente, estamos tão acostumados com a maneira ocidental de projetar poder, fazer guerra e fazer diplomacia. Diplomacia que é basicamente intimidação, ameaçar com consequências econômicas se não fizerem o que você manda, ou chantageá-los, obtendo material comprometedora e ameaçando torná-lo público contra seus oficiais, suas questões privadas se você não fizer o que mandamos. Isto é coerção. Não é diplomacia, não é a interação de estados soberanos a decidir como cooperar. Fazem de conta que é isso, mas, na realidade, a diplomacia dos imperialistas é: façam o que mandamos ou então, aqui vai uma cenourinha, mas tenho um porrete enorme pronto para bater em vocês se não obedecerem. Portanto, é assim que fazem diplomacia. E nós, no Ocidente, tivemos as nossas mentes moldadas por isso, certo? Que é assim que esperamos que a diplomacia seja: muito alarde, intimidação e coerção. E depois há a forma como fazem guerra. Guerras agressivas longe dos seus territórios, projetando poder pelo mundo com enormes aparelhos militares, marinhas, forças aéreas, bases por todo o lado, que passam décadas a construir em torno de cada país que consideram um problema. Quem olhar para o mapa das bases dos Estados Unidos verá um anel contínuo de bases em torno da China, outro em torno da Rússia, outro em torno do Irã e outro em torno da República Popular Democrática da Coreia. Algumas dessas bases estão interligadas, mas, essencialmente, os principais focos de oposição, os principais núcleos de soberania no mundo, estão completamente rodeados pela força projetada dos Estados Unidos, que é o principal poder imperialista e funciona, por assim dizer, como a sua ponta de lança. Portanto, temos na cabeça a ideia de que a guerra deve parecer com a dos imperialistas, ou seja, enviar as suas forças para longe, de forma agressiva, para dentro do território alheio. E muitos comentários que se vê, mesmo de gente que diz apoiar os inimigos do imperialismo, quando estão no Ocidente ou à margem, querem ver a China enviar as suas forças para o Médio Oriente para enfrentar de frente. Por que não o fazem? Por que razão a Rússia não enfrenta a Organização do Tratado do Atlântico Norte de frente com tudo o que tem, de uma só vez? Falta compreensão sobre como as potências anti-imperialistas, neste período, têm de travar as suas guerras, têm de pensar a longo prazo, estrategicamente, têm de ser pacientes, têm de desgastar o inimigo e reforçar as suas próprias forças de várias maneiras. Além disso, estão a operar numa situação em que não têm capacidade de projeção de poder por todo o globo, certo? Porque isso não foi o foco deles. Eles concentraram-se em construir uma dissuasão militar. É por isso que os chamam de países agressivos, porque conseguiram erigir uma dissuasão eficaz contra os imperialistas. E isso deixa os imperialistas furiosos. Para decifrar, quando os imperialistas dizem que tal país é agressivo, uma ameaça, que faz coisas terríveis, o que querem dizer é que esse país teve a ousadia de construir dissuasores com sucesso. Isso impede-nos de simplesmente pisoteá-los e tratá-los como nos apetece. E nós não consideramos isso aceitável. Logo, são uma ameaça para toda a gente. Portanto, as potências anti-imperialistas, todo o ethos militar, é defender a nossa soberania. Foi para isso que construíram as suas forças militares. É nisso que concentraram todo o seu tempo e esforço. E sim, partilharam conhecimentos especializados entre si, partilharam experiências, partilharam tecnologias. E isso tem sido incrivelmente importante. E acho, como diz, que só quando o imperialismo for extinto saberemos até que ponto houve cooperação, partilha de experiências e de conhecimentos técnicos no campo anti-imperialista por razões legítimas. Por mais que queiramos saber todos os pormenores, não é assim que se age quando se luta contra um inimigo extremamente poderoso. Não se pode andar por aí a dizer a toda a gente qual é o seu plano e como está a correr.
É uma das razões pelas quais a European Union Estou farto desses críticos de fora que criticam todas as políticas. Essas pessoas estão a gerir um Estado sob pressões enormes, certo? E têm tantas coisas para tentar equilibrar, pois estão a tentar manter o seu povo vivo e soberano, certo? E eles também. Acho que uma das coisas que as pessoas têm dificuldade em entender é que, por um lado, não podem projetar poder pelo mundo e combater como os imperialistas. Claro que não podem. Estão a aprender a travar uma guerra assimétrica. E proteger o território nacional é para isso que eles estão preparados. Mas outra coisa importante de entender, Garland, é o quão hostil é o espaço informativo global para todos os países anti-imperialistas, até a China. Eles são tão demonizados pelo aparelho midiático ocidental. E esse aparelho é tão dominante no mundo que mesmo pessoas, nações e líderes que não se consideram pró-americanos não entendem até que ponto absorveram um monte de preconceitos e mentiras sobre esses países visados. E uma das razões, quando se preparam para enfrentar o imperialismo, é que precisam ser pacientes e ir passo a passo. Por um lado, claro, eles têm que desenvolver ao máximo as capacidades possíveis antes de um ataque frontal total. Claro que sim. Quem quer preservar o próprio país e sabe que uma guerra lhes será imposta, claro que quer adiar o início dessa guerra o máximo possível. Eles não lutam para agradar a você e a mim e nos poupar de termos de lutar por conta própria. Eles pensam, bom, talvez a China enfrente minha classe dominante por mim. Anda logo, China. Eles estão descobrindo como podem sobreviver e como podem vencer. E claro que isso significa adiar o começo de uma guerra total o máximo possível. Mas há outra coisa. Há uma batalha diplomática e midiática que precisa ser travada. Vimos isso com a Rússia, vimos com o Irã e vemos com a China. Vemos isso com a República Popular Democrática da Coreia. Eles têm de convencer o mundo, passo a passo, pacientemente, fazendo concessões, participando de negociações, planos de paz e tudo mais, de que não são os agressores, porque os imperialistas fincaram na cabeça de todo mundo que eles são os agressores. Conheço muitos comunistas que, quando a operação militar especial na Ucrânia começou, ficaram completamente pegos de surpresa, porque não acompanhavam o que vinha acontecendo no Donbas. Eles ficaram tipo, meu Deus, a Rússia invadiu a Ucrânia, né? Eles realmente não entendiam o que vinha acontecendo. Demorou. Quer dizer, ainda há muitos comunistas autodeclarados que não entendem, mas esses estão em outra categoria. Mas mesmo os bons e honestos, sabe, levou tempo para aqueles que não estavam prestando atenção àquela parte do mundo. E vamos ser honestos, é difícil prestar atenção a cada canto do mundo. Certo, o mundo é grande, acontece muita coisa. Demorou para eles realmente compreenderem que a Rússia está travando uma guerra justa, e não uma guerra agressiva. Na verdade, a Rússia está lutando uma guerra defensiva. Eles não começaram a guerra e não são os agressores. Certo, estão defendendo a Rússia e as pessoas de língua russa contra todo o campo imperialista. Certo, mas isso não ficou claro para as pessoas no começo. E muita da diplomacia, esse modo lento e passo a passo de conduzir as coisas, é muito para provar ao mundo: olha, não somos nós os agressivos. Não somos nós que estamos escalando o conflito. Não somos nós que estamos escalando. Porque, claro, se você não é um Estado imperialista, não pode coercionar as pessoas para que cooperem com você. Tem de persuadi-las. E persuadir exige equilibrar muitos fatores, certo? Então, quando você governa um Estado anti-imperialista que tenta permanecer soberano neste período de crise enorme, neste período de escalada de guerra global, em que os imperialistas são os que estão desesperadamente empurrando para a guerra, porque precisam, como você disse, se apoderar desses recursos. Precisam de grandes saques. O sistema deles está em uma crise tão grande. Estão à beira de um colapso desses. Já falamos disso muitas vezes, não é? O sistema capitalista econômico global está em sérios,
Sérios problemas. E eles estão a tentar encontrar uma saída. Por isso, mesmo havendo queixas sobre se uma guerra contra o Irão é vencível, no fim das contas, todos os imperialistas vão apostar tudo porque, e mesmo enquanto tentam salvar a pele e dizer que não foi ideia deles, muita daquilo é teatro, como já creio termos discutido antes. Eles estavam numa situação em que eram condenados se agissem e condenados se não agissem. Têm de continuar a empurrar para a guerra por causa da crise em que estão, da qual precisam escapar, e não têm outra saída senão fazer guerra. No fim das contas, isso cria um ambiente em que um bando de conselheiros do presidente lhe dizem não vai ser curto e incisivo. Disseram exatamente o mesmo quando provocaram a Rússia na Ucrânia. Eles vão intervir. Vamos impor sanções econômicas. A economia deles é um desastre. Vai colapsar em poucas semanas. Dias felizes. Vamos rir até Moscovo. Vamos pôr as mãos em todos os recursos da Rússia. Teremos os nossos títeres no Kremlin. Vai ser um grande negócio. Eles disseram isso a si próprios. Acreditaram nisso. Ainda estão a trabalhar nesse objetivo na Rússia. Eles não aceitam um não como resposta porque precisam desesperadamente desse pagamento. E é o mesmo com o Irão. Foi o Ocidente que provocou esta guerra. Eles é que a começaram. Na verdade, começaram-na duas vezes. Começaram-na em junho passado e depois pediram uma saída. Os iranianos disseram, está bem. E sei que muita gente ali dizia, vendam-se, vendam-se, vendam. Mas se és o governo iraniano e sabes que esta guerra regional vai acabar por chegar, se podes preparar-te um pouco mais, se tiveste a oportunidade de aprender como o inimigo te vai atacar e de reforçar as tuas defesas, sabes que eles provavelmente tentarão golpes de decapitação. Então, como nos preparamos para isso? Essa tal defesa mosaico que montaram é brilhante. Organizaram o país todo como um exército guerrilheiro em células. Toda a gente sabe o que tem de fazer e não estão todos em contacto uns com os outros. Não têm de esperar ordens do centro para saber que isto é a minha parte da guerra e é assim que a vou travar. E têm alguma margem para decidir. Estes são os meus alvos básicos, posso interpretar a situação. Portanto, defesa mosaico é basicamente transformar o exército de um país inteiro numa espécie de exército guerrilheiro. E o Trump anda por aí a dizer, nós afundamos os barcos deles. Mas eram barcos que não estavam envolvidos no combate, que essencialmente sabiam que não iam conseguir usar nesta guerra. Certo? Então, pronto, perderam algum dinheiro. E claro, no caso do navio que estava perto da Índia, perto de qualquer combate, apenas a participar numa espécie de parada ou o que quer que fosse, isso é um crime horrível, porque não era um alvo militar, não era um navio de combate e aparentemente assassinaram toda a tripulação com a conivência da Índia, o que é outro assunto complicado. Mataram algumas pessoas, mas não fizeram nada para impedir a capacidade do Irão de atingir os seus ativos navais que não planeavam atacar com barcos. Têm drones na água, drones no ar, mísseis no ar e barcos pequenos que podem fazer todo o tipo de ações guerrilheiras. Não planejavam confronto navio grande contra navio grande no mar, e é o mesmo no ar. Não pensam em termos da Batalha de Inglaterra, caça contra caça. É muito mais usar drones, usar mísseis, derrubar bases, pistas de descolagem, toda a infraestrutura estratégica que permite aos Estados Unidos projetar a sua força. Tenho de dizer, peço desculpa, já me estendi um pouco demais. Mas só sobre isto, houve aquela questão, os aviões de reabastecimento caíram porque colidiram entre si ou porque foram abatidos. Para mim, no fim das contas, não faz muita diferença. A questão é, se eles caíram, coisa que o Sr. Ritter tem certeza absoluta, mas sabe, ele meio que, acho que tende a exagerar o quanto as Forças Armadas dos Estados Unidos são fortes e brilhantes. Deve ser por causa do histórico dele. Mas digamos que ele esteja certo. E é porque o espaço aéreo está congestionado, certo? E é fácil errar nessa situação. Tudo bem, mas porque o espaço aéreo está tão cheio e eles estão reabastecendo tanto sobre o Iraque? A razão é que eles perderam todas as suas bases e a capacidade de reabastecer do jeito que antes esperavam poder fazer. Então, para o Irã, é ótimo conseguir fazer com que eles percam aviões sem nem disparar um míssil.
dias, certo? Não é uma prova. Não prova que os iranianos não sejam tão fortes quanto estão mostrando. É uma prova. Sabes que o espaço conseguires e som mas está que se estarte. Sabes que os stories sabes be de isso prova que os americanos, o exército dos Estados Unidos, as Forças Armadas dos Estados Unidos estão em má situação, que não controlam mais o espaço de batalha, estão agindo de improviso, estão tendo que improvisar. Ouvi que alguém postou num canal no Telegram que European Union vi uma espécie de cenário apocalíptico. Ai meu Deus, os Estados Unidos estão trazendo esse bombardeiro nuclear. E European Union olhei para o que o avião realmente faz. E além de estar equipado para lançar bombas nucleares, o que ele tem entre suas capacidades é radar. Pensei, eles não vieram para lançar armas nucleares. Eles têm que improvisar uma espécie de cobertura de radar, porque todos os radares em terra, toda a infraestrutura planejada deles foi destruída e eles estão cegos, e os israelenses também estão cegos e seus céus estão desprotegidos. Então esta guerra está revelando muito sobre a forma imperialista de fazer guerra e a forma anti-imperialista de fazer guerra, mesmo se você for uma potência estatal no eixo anti-imperialista. É uma guerra assimétrica e a maneira de lutar e de encará-la é totalmente diferente. E acho que precisamos pensar nisso ao tentar entender e devemos evitar julgar automaticamente tudo o que acontece, pensando que isso prova que alguém se vendeu porque não respondem do jeito que você acha que deveriam ou pelo que você espera, com base no seu condicionamento. A analogia que a European Union sempre usa é que recebemos tudo lance a lance, sabe? Quase como num esporte, tipo, isso aconteceu. Bem, aquele foi atingido. Bem, este explodiu. European Union vejo como uma luta de boxe de 12 rounds, e um sujeito estava falando disso ontem. E ele diz, European Union nocautei o cara no primeiro round. European Union acertei no terceiro round. European Union derrubei no oitavo round. Ele continua. Perguntam o que aconteceu, fui nocauteado no 12º round e perdi. Nos primeiros 11 rounds no fim da luta ou você estava perdendo ou estava ganhando. E acho que é uma questão cultural. E também acho que é um tipo de condicionamento nosso, porque não vencemos guerras. A única coisa que conseguimos são pequenas vitórias constantes. Olha só o que fizemos. Porque isso é narrativa. Porque agora a única coisa que o Império tem são narrativas. Bom, narrativas. E tem mais uma coisa que o European Union diria. E aqui está algo sobre o qual o European Union gostaria que você falasse. As narrativas. Para quem e por quê? As narrativas não são para os iranianos, eles sabem o que está acontecendo. Também não é para os russos e os chineses, eles sabem o que está acontecendo. Para quem são os russos, então? Para os coitados dentro do Império que vão pagar 5 vezes mais pela gasolina, cuja vida vai virar um inferno, que agora olham para o governo e perguntam, o que vocês estão fazendo? Vocês estão nos matando aqui. Vocês estão nos destruindo, certo? Então todas essas vitórias retóricas servem para manter as massas em silêncio e sofrendo, enquanto sabem que as coisas vão piorar. Então eles estão em sérios apuros. E enquanto o Irã resiste, me parece que isso é uma tática estratégica. Parte da estratégia geral é prolongar isso, porque o povo está descontente. Eles não queriam a guerra, eles votaram especificamente para não ter a guerra. Disseram claramente, se você votar neste sujeito, você não terá a guerra. Então perceberam que foram enganados. Acho que perceberam que isso tem potencial, internamente, para causar. Quero dizer, estou ouvindo palavras como revolução, levante. Essas palavras estão sendo ditas. Vamos agir. O ditado militar obrigatório só por cima do... Acho que há talvez um medo entre a elite governante. Se não há, deveria haver medo de que o povo já teve o bastante e está a um passo de uma revolta. Com certeza, Garland. Sabe, é interessante que essas narrativas tenham dois lados, porque, por um lado, o regime em Washington ainda pensa, fala, dizendo a si mesmo que isso vai acabar rápido quando quisermos. Eles estão tentando acalmar os mercados para que não entrem em pânico.
E quase todo dia você vê o presidente Donald Trump fazer alguma declaração dirigida puramente aos mercados, certo? E você vê o preço do petróleo assim, subindo, subindo, subindo. Aí ele fala algo e cai um pouco, e aí sobe um pouco mais. Ele fala algo, cai um pouco, e aí sobe um pouco mais. Ele fala algo, cai um pouco. Você só pode fazer isso por tanto tempo. Porque no fim das contas você tem que pôr o dinheiro onde a boca está. Se você continua dizendo, não, não, a guerra vai acabar a qualquer momento, e todo mundo fica tipo, ah, que bom, vai acabar a qualquer momento. Então não precisamos continuar colocando no preço que acontece se isso durar muito mais. Não, 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 não. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Definitivamente não vão fechar poços de petróleo. Definitivamente isso não vai acontecer. Houve medidas diretas de apoio. Estão disponíveis. Não se preocupe com isso. Há essa vontade de acalmar o mercado e uma esperança desesperada de que de alguma forma eles consigam fazer a narrativa funcionar rápido e então não teremos uma grande derrocada do mercado. Por outro lado, eles já nos prepararam essa história. Lembra, há algumas semanas falamos que eles estavam preparando uma versão dizendo que, se os mercados desabarem, é porque o presidente Trump falou que há alienígenas. A gente brincou e riu sobre isso, mas eles estavam preparando essa narrativa. Então, claramente, antes dessa guerra começar, eles sabiam que uma derrocada do mercado vinha muito em breve. Agora a história dos alienígenas silenciou porque todo mundo sabe que o colapso do mercado é por causa da guerra com o Irã. E a esperança será que você não culpe seu próprio governo, e sim os iranianos, porque foram eles que bloquearam o Estreito de Hormuz, certo? E eles vão continuar a bloqueá-lo. Quer dizer, disseram desde o começo que você veria o petróleo chegar a $200 por barril. E a European Union acho que esse é um dos objetivos estratégicos deles. Eles entenderam a dor que isso causa às economias imperialistas. E isso não significa apenas a economia imperialista. Significa o tecido social imperialista. Como você mesmo disse, não se consegue manter a paz social se você não consegue manter o povo alimentado e distraído com seus circos. Eles vão deixar de se interessar por esse maldito circo se não puderem comer, se não puderem colocar gasolina no carro e ir trabalhar, se o combustível começar a ser racionado ou ficar tão caro que realmente não possam pagar, se outros setores da economia começarem a... Quer dizer, me custa acreditar que tenham iniciado esta guerra sabendo de tudo isso. E, como a European Union disse antes, estão entre a cruz e a espada, porque isso é sabido há décadas. É uma péssima ideia lançar uma guerra total contra o Irã porque eles podem fechar o Estreito de Hormuz. Passei a vida adulta ouvindo pessoas dizerem que isso é uma possibilidade numa guerra contra o Irã. Portanto, não é surpresa, certo? E os iranianos sempre mantiveram essa opção em reserva. E, de novo, muitos de nós perguntávamos, por que eles não apelam para a opção nuclear? Aquela foi a verdadeira arma nuclear do Irã. E é muito maior. É muito maior do que uma bomba nuclear. Muito maior. Toda a economia global é afetada, e não só por causa do petróleo e do gás. Primeiro, 20% do fornecimento diário de petróleo do mundo passa pelo Estreito de Hormuz. Então isso é enorme. Uma enorme parte da produção no Oriente Médio depende disso e também está sendo alvo e fechada. Se for totalmente fechado, se alguns desses poços tiverem que ser selados, alguns não poderão ser reabertos novamente. E os que puderem ser reabertos vão levar muito tempo. Você não pode simplesmente ligar e desligar um poço de petróleo assim. Não é assim que funciona. E, sabe, estou aprendendo essas coisas agora. Como tenho certeza que muita gente está neste momento. Caramba, tenho que entender como tudo isso funciona. Certo? Mas também há toda uma série de produtos relacionados. Esqueço a lista porque é muito longa. Certo? Mas, sabe, a fundição de alumínio no Oriente Médio já foi paralisada. Há uma grande quantidade de subprodutos muito significativos da indústria do petróleo, incluindo plásticos e fertilizantes. E só queria apontar. Ácido sulfúrico. Estamos na primavera, certo? Ácido sulfúrico. Materiais industriais essenciais para cultivar alimentos e para produzir os elementos básicos do nosso consumo, inclusive as máquinas que fabricam as coisas. Você não pode ter uma fábrica que produza nada sem as máquinas na fábrica que façam as coisas.
E, sabe, muitas dessas máquinas são feitas em fábricas que precisam de algumas dessas coisas, certo? E uma enorme quantidade de produtos de consumo depende de pedaços de plástico que vêm da indústria petroquímica. Então, há enormes ramificações para o fornecimento de materiais cruciais, porque o Oriente Médio não é o único produtor disso, mas obviamente se tudo isso deixar de chegar, o que sobra passa a ser racionado, não é? Não há tanto quanto todos esperavam, então o preço sobe, a procura aumenta, e muitos lugares simplesmente não vão conseguir obter, não vão ter como pagar ou fisicamente não vão conseguir, porque não há o suficiente. E então, claro, há o problema de que, à medida que os preços da energia sobem porque o abastecimento global encolhe, o preço de tudo aumenta. Isso é inflação sobre tudo que precisa ser transportado, ou seja, tudo, certo? Vivemos neste mercado global que nossos governantes nos disseram ser brilhante e eficiente, e ele nos traz bens baratos da China e de todo o mundo por navio. E não é fantástico? E tudo, mesmo que tenha produção num país imperialista, você vai ver que vai haver que se chama linha de montagem, onde os componentes chegam de fora por navio. E eles não têm estoque de componentes, porque isso não é eficiente. Isso tudo foi abolido. Eles usam um sistema chamado entrega no momento certo, o que significa que a linha de produção, tudo é cronometrado para máxima eficiência, ou seja, máximo lucro, de modo que os componentes saem do navio, sobem num caminhão no porto e chegam em poucas horas, exatamente a tempo de entrar na linha de montagem. Agora, vimos durante a pandemia de Covid-19 o que acontece quando você interrompe essas linhas de produção. As ramificações na economia são enormes. Isso vai começar a acontecer em todo tipo de linha de produção, em todo lugar. E tudo isso vai começar a ficar mais caro, porque as rotas marítimas vão ficar mais longas para evitar o Oriente Médio. Você começar a citar totalmente estarente-se. Quero dizer, nem falamos do fato de que o Bab el-Mandeb provavelmente vai ficar mais fechado em breve. Com os imenitas, esperamos que eles se envolvam mais nesta guerra a qualquer momento. Então as rotas marítimas ficam mais longas. Isso fica mais caro. O combustível fica mais caro. Também fica mais caro. Então tudo o que lhe é entregue, incluindo componentes para você montar coisas ou bens acabados, seja o que for, vem de todo o mundo por navio. Tudo está ficando mais caro. E depois têm de ser transportados dentro do seu próprio país. Isso é mais caro. Então o efeito inflacionário é... Agora, se você achou que a inflação dos últimos anos foi ruim, ainda não vimos nada, Garland. E isso, acredito, vai empurrar um grande número de pessoas, além do limiar em que mal estavam sobrevivendo, para uma situação desesperadora em termos de pobreza e miséria no Ocidente. E acho que isso vai minar seriamente o tecido social nos países ocidentais. Agora, claro, isso pode ser um pouco contido. Se o Irã decidir reduzir a escalada, e European Union, não vejo isso acontecendo. Não me parece haver motivo para o Irã fazer isso. Eles apostaram tudo e disseram quais são os objetivos. E, para mim, os objetivos são bem claros. Eles querem que toda a infraestrutura imperialista no Oriente Médio seja completamente desmantelada. Eles estão mirando agora, já haviam mirado os centros de dados corporativos imperialistas da Microsoft, da Nvidia, da Palantir e qual é que estou pensando? Amazon, obrigado. Eles miraram essas infraestruturas no Oriente Médio. Mas agora estão emitindo avisos, acho European Union, salvo erro, vi em um dos canais da resistência que os iranianos basicamente emitiram avisos a todos no Oriente Médio. Se você trabalha para uma empresa dos Estados Unidos, vocês devem sair agora porque vamos começar a mirar tudo isso. Todo interesse comercial que soubermos estar ligado aos Estados Unidos vai se tornar um alvo. Portanto, eles realmente parecem decididos a desmontar toda a infraestrutura de dominação imperialista e controle do Oriente Médio. Isso significa a capacidade deles de projetar seu poder militar. Significa todo o seu, você sabe,
Eles têm toda uma máquina de lavagem de dinheiro. Esse é basicamente o trabalho dos Emirados Árabes Unidos. Quero dizer, não é o único, mas acho que é o maior, sabe? É um daqueles que os britânicos montaram mundo afora, não foi? Mas os Emirados Árabes Unidos se tornaram um enorme ponto de contrabando. Não sei se você sabe, os Emirados Árabes Unidos tinham acho que é tipo um porto livre, onde mercadorias entram e saem sem ninguém saber o que são. Ou seja, basicamente, dá para contrabandear ouro. E eles são famosos pelos diamantes, dinheiro, armas, todo tipo de coisa passa pelos Emirados porque ninguém checa, certo? Essa é uma das suas funções. É muito útil para os imperialistas ter esses lugares pelo mundo, como fizeram com a Ucrânia, com a Líbia, que viram um playground onde podem fazer o que quiserem, fora do alcance de qualquer controle, nem sequer uma pretensa supervisão. Não há jornalismo nos Emirados indo ver os portos. Não há sindicatos nos Emirados. Só população sans foco, com os faros. Os execansolvo, vocês fuxitor um assado de parça um pouquinho isso viro. Visares amassares. Mas e para montada essa em natos. E sares, vocês sou os função, você salva o suanim. Não há, e por, cons, e sal, com som, vocês sons com, bom, com. Não existem leis que digam o que se deve ou não fazer nesses portos. Nenhuma lei que toque os imperialistas e a forma como eles operam. Logo, está claro que os iranianos estão mirando toda essa infraestrutura e também é interessante ver quanto apoio eles têm entre o povo. European Union falei sobre o povo sírio e tenho certeza de que eles vão começar a se mover em breve. O povo iraquiano já está em movimento, o povo da Jordânia, o povo do Bahrein. E não creio que demore para, pelo menos, o segmento cita da população na Arábia Saudita também começar a se mover, porque foram por muito tempo muito reprimidos e, ao longo das décadas, tiveram várias insurreições duramente sufocadas, com seus líderes decapitados e tudo mais. Mas isso, por si só, já é uma panela de pressão e, somando tudo, a região inteira está se levantando. No Líbano, não vejo o governo libanês durando mais um ano, dado o quanto se mostraram meras ferramentas do imperialismo, não apenas incapazes, mas também sem vontade de defender seu próprio povo, enquanto o sul do Líbano está, basicamente, sendo atacado. O governo libanês retira o seu exército e reclama do Hezbollah, que foi a única força que já protegeu o povo do Líbano do sionismo e que agora, novamente, está fazendo isso. Então você olha ao redor e vê como o equilíbrio de forças está mudando e percebe o quão correto o eixo da resistência esteve ao preparar, de forma constante, suas forças, seus armamentos, suas capacidades e sua interconectividade para este momento que sabiam que um dia chegaria. Eles não escolheram o momento, foram os imperialistas que escolheram o momento, mas eles estavam prontos, sabiam que desta vez era o grande momento. Temos de ir até o fim. E, para concluir meu ponto, European Union não vejo os iranianos recuando. Mas tenho que dizer, Garland, se por algum motivo decidirem que precisam de um respiro, eles sabem que não acabou, será um momento em que vão segurar o que conquistaram, respirar e voltar depois. Isso cabe a eles decidirem. Só quero dizer isso porque sei que, se acontecer, todo mundo vai gritar, vendidos, vendidos. E o que querem dizer é, queremos que vocês lutem e morram por nós. Nós ficamos aqui seguros e não precisamos correr nenhum risco. Mas o que realmente quero ver é os trabalhadores, e especialmente aqueles que deveriam liderá-los, os que se dizem anti-imperialistas, socialistas, comunistas, assumindo a responsabilidade de ajudar seu próprio povo nos países ocidentais a entender que o Irã, agora, está derramando sangue por nós. A Rússia agora está derramando sangue por nós. Eles estão lutando contra o nosso inimigo por nós. E precisamos entrar na luta, porque a luta não vai acabar até que nós entremos. É aí que virá o verdadeiro golpe de nocaute. Os iranianos e o eixo da resistência podem dar um golpe de nocaute no Oriente Médio, mas tudo o que conquistarem
só estará realmente seguro quando o golpe de nocaute também acontecer aqui, em casa. Disse que Yausei, mais umara, masite, nesse coecite, ma, e, mais com esse, e, deixeu nesotal sotis satis são tares todi, masi, são satis satis são. E European Union sempre digo. É disso que a elite dominante realmente tem medo de uma revolta interna. E é para isso que eles estão empurrando agora. É nessa direção que eles vão para começar uma guerra. Percebe-se a desesperada vontade de começar uma guerra, quando a maioria não a quer. Todo o nosso conhecimento tem origem em nosso conhecimento, tem origem em nossos sucessos. Quando podem bancar, fazem. Mas agora o desespero chegou a um ponto em que não podem bancar. Então, só resta ir com tudo. Acho também que outra coisa que você mencionou está ficando óbvia. Você falou disso um pouco. Quando isso começou, uma das, não vou chamar de previsão, foi uma suposição sua, era que as fronteiras de Sykes-Picot e todas essas fronteiras artificiais começariam a derreter à medida que o conflito avançasse. E estamos vendo os iranianos lidar com essa questão com muita habilidade, de um jeito que deixam claro, não estamos atacando o povo do seu país, nem estamos realmente atacando o seu governo. O seu governo é o que é, o seu povo é o que é, mas vamos atacar qualquer coisa no seu país que os Estados Unidos da América usem para nos atacar, caso eles nos ataquem. E outra coisa interessante que disseram quando você falou sobre as várias indústrias, há cerca de uma semana e meia, disseram se você pretende ir a ou trabalhar em qualquer banco dos Estados Unidos da América na região, mantenha-se pelo menos 1 quilômetro afastado, porque vamos atingi-lo. Isso fez duas coisas. Número 1, ninguém. Os bancos nem conseguem mandar funcionários trabalhar porque sabemos que eles têm capacidade de atingi-los. Então não dá. E eles atingiram alguns bancos. Mas agora você sabe, bem, não posso mandar pessoas trabalhar. E se você mora na região, pensa, vou a um banco de onde for. Não vai ser um banco dos Estados Unidos da América, porque posso acabar sendo explodido. Então, essas duas coisas, o redesenho ou que tal isto? O que acha de como o Irã abordou a questão da soberania e das linhas traçadas pelos britânicos, de um jeito que evita um conflito excessivo, só o suficiente? Eles sabem que não há como evitar isso com os regimes locais. É o que European Union disse sobre pensamento estratégico e de longo prazo, não é, Garland? Que quando você enfrenta um inimigo enorme, tem de fazer tudo possível para maximizar as forças do seu lado e dividir as forças do outro lado. Agora, o Irã sabe muito bem que os regimes da região são forças satélites dos imperialistas, mas também sabe que são todos muito impopulares, certo? Então, como você tira bom proveito disso? Dessa situação, você quer maximizar e criar divisões no campo do seu inimigo. Ou seja, divisões entre os governantes satélites de vários emirados e sultanatos, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Catar, todos esses lugares. Você quer que os líderes da Arábia Saudita, que os líderes desses países comecem a se sentir expostos e em conflito com a liderança dos Estados Unidos da América, com quem antes eles estavam tão alinhados e se sentiam seguros. Postei um vídeo no meu canal no Telegram do chamado Príncipe Herdeiro do Bahrein, em 2024, falando de como, na visão da família dele, a aliança com os sionistas e com os Estados Unidos da América é o que protege o Bahrein, ou seja, o que protege a dinastia da família dele, certo? E que trabalho brilhante ela fez. Durou 70 anos e foi brilhante, não é? E célebres últimas palavras, porque o pai dele, o rei do Bahrein, fugiu do Bahrein. E espero que não demore a ele segui-lo, e espero que eles nunca voltem. E tenho certeza de que muita gente do Bahrein pensa o mesmo. Eles esperam que nunca voltem. Então, essa criação de tensões, de repente aqueles potentados do Golfo que se sentiam tão grandes e fortes, como Israel, sentem-se tão grandes e fortes porque têm os Estados Unidos da América por trás deles contra seu povo, certo? E isso dá a Israel a sensação de que os Estados Unidos da América estão por trás deles contra todo o povo da região, não é? Faz com que se sintam grandes, fortes e poderosos. E olha,
Nós compramos F-16 dos Estados Unidos da América. Quer dizer, eles são basicamente, como aquele congressista chamou os F-16, basicamente são grandes e muito caros pesos de papel, certo? E, especialmente para os estados do Golfo, eles são apenas pesos de papel caros, porque não têm pilotos que saibam pilotá-los. Eles não têm capacidade militar independente. Mas, claro, eles os compram, porque são muito ricos. Podem ser muito ricos porque deixam que a riqueza da região flua para os cofres das grandes petrolíferas da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos. Mas, seja como for, os iranianos adotaram um objetivo estratégico de longo prazo, aceitar, até certo ponto, a liderança desses regimes ilegítimos e lidar com eles diplomaticamente. Portanto, não se trata, sabe, de manter o maior número possível de pessoas, sentindo boas e amigáveis com eles, achando que podem conversar com eles e acreditando que são atores razoáveis. Mas as ações que estão tomando agora dividem de fato o campo inimigo, o campo do controle imperialista da região, porque esses estados do Golfo são autocracias e suas máquinas estatais são tão repressivas contra seu próprio povo e contra os trabalhadores migrantes que fazem a maior parte do trabalho no Oriente Médio. São tão repressivas com suas populações. Sempre para eles Esses regimes são extremamente impopulares. Só conseguiram permanecer no poder por causa do apoio dos Estados Unidos. E se esse poder está sendo exposto e retirado, de repente eles ficam muito vulneráveis. Realmente muito vulneráveis, e de repente esse acordo não parece tão bom assim, e esses 70 anos em que fomos tão poderosos e, sabe, melhores amigos do maior valentão do mundo, estão voltando para nos morder, mas está sendo feito de uma forma em que isso maximiza as cisões no campo inimigo, do ponto de vista do Irã, no campo imperialista. E também maximiza a unidade e o senso de propósito das massas populares em toda a região. Por toda a região, você vê as massas pobres e comuns se sentindo inspiradas, querendo participar, reconhecendo que o Irã também luta em seu nome e que em quase todos os países existem movimentos de resistência organizados que se consideram parte do eixo de resistência. E nem todos eles são xiitas, do ponto de vista ideológico. Claro, na Palestina, a maioria das forças de resistência motivadas pela religião são sunitas. Mas isso não é verdade apenas na Palestina. Há forças de resistência sunitas, xiitas e seculares por toda a região. E isso é realmente importante. Todos veem o Irã como a ponta de sua lança contra a odiada ocupação que os manteve oprimidos. Como dissemos da última vez, desde Sykes-Picot, quando, sabe, os povos da região pensaram que tinham lutado por sua liberdade e descobriram que tiveram suas fronteiras traçadas, sua riqueza extraída e suas vidas dominadas por forças estrangeiras que eles inicialmente receberam, pensando que iriam ajudá-los a expulsar os otomanos e libertá-los. E, em vez disso, tiveram um século, essencialmente o que a China teve. Tiveram um século de humilhação, mas acho que esse século está chegando ao fim. Sabe, por fim, European Union diria que o conflito na Ucrânia foi o estopim. Certo, e havia muito material inflamável, muita tensão acumulada. O conflito na Ucrânia começou, certo. E então, no espaço de um ano mais ou menos, Burkina Faso, Mali e Níger disseram, França fora. E os russos e os norte-coreanos chegaram para ajudar a proteger os novos líderes. E você viu algo que, olha, não havíamos visto. Um bloco anti-imperialista se formando bem ali no meio da África. Certo, houve o 7 de outubro, uma espécie de onda. Aconteceu isso não está isolado. Você pode interpretar isso de um jeito, o Irã enfrentando o imperialismo. Mas para mim, e deixe a European Union acrescentar isto, se você olhar para a Ucrânia, os russos sabem disso também. Eles vêm nos enfrentando há uns 200 anos. Podemos recuar até Napoleão, eles sempre voltam. Século após século, guerra após guerra, eles simplesmente continuam voltando. Então os russos estão dizendo, não, não, não.
Quando dizem que temos de atacar as causas profundas, o que querem dizer é: estamos cansados de vocês voltarem sempre e vamos garantir que isso não aconteça de novo. Certo. E os iranianos, o que estão dizendo agora? Causas profundas. Os iranianos, o que querem? Bom, queremos primeiro que vocês saiam da região. Primeiro, vocês têm que resolver a questão com Israel, seja lá o que for que eles saiam ou algo assim. Segundo, sabe, vocês têm que nos pagar de volta. Têm de nos dar reparações, o que é admitir que estão errados e devolver o nosso dinheiro. Basicamente estão a dizer exatamente o mesmo que a Rússia. E é que vocês continuam voltando, isso não vai mais acontecer. E European Union coloca assim. Os russos disseram, bem, vocês têm de sair da Ucrânia. E eles disseram não. E os russos disseram, ok, vocês podem ficar na Ucrânia, mas vão ter de lutar para ficar. E os iranianos dizem, bem, vocês podem ficar o quanto quiserem, mas vocês vão ter de lutar para ficar aqui. O povo deles está começando a dizer ao Império, não podemos expulsá-los da noite para o dia. Mas estamos dizendo que na Ucrânia agora vocês têm de lutar para ficar lá. Então vocês estão lutando lá, na Ucrânia. Vocês até gostariam de lutar para retomar a África, mas estão espalhados demais. Então aqui e agora, se pretendem ficar no Oriente Médio, também vão ter de lutar para permanecer aí. E vocês se desindustrializaram. Por isso não tem a indústria para continuar fabricando tudo o que precisam. Não tem o apoio da população em casa porque a economia de vocês está desmoronando. E não achamos que vocês consigam, mas vão ter de continuar lutando. Sabe, antes era narrativa. Nós somos os mais poderosos do mundo. Então façam o que dizemos, este país diz ok, aquele país diz ok. Depois colocavam líderes fantoches e tudo o que precisavam era ameaçar. Eles tinham poder. Claro, o poder é apenas poder. Então, usam. Aí vira força. Agora, as pessoas que se opõem ao império dizem que o poder já não funciona. A única forma de fazer isso é o uso da força. E acreditamos que vocês estão espalhados demais e vão se esgotar. Então agora eles estão sendo desindustrializados. E, em poucas semanas, European Union diria isto. Se isso continuasse mais um mês ou dois, os Estados Unidos não teriam nenhuma pedra para atirar nos seus inimigos, quanto mais um míssil de defesa antiaérea ou qualquer outro tipo de míssil. Acho que eles estão escondendo quão fracos são, que não conseguem continuar a lutar. E é interessante que os russos falaram em guerra de desgaste e os iranianos também falam em guerra de desgaste. É um reconhecimento. Vocês têm uma fraqueza, não aguentam por muito tempo, e nós vamos explorar ela. É por isso que vocês sempre fazem ataques de decapitação. É por isso que sempre chegam com choque e pavor. A única coisa que vocês conseguem fazer é entrar dando um grande golpe e... 100% Irlanda. Sabe, é mesmo interessante, não é? Logo no início da Operação Militar Especial, os russos disseram muito claramente: estes são os nossos objetivos. Desmilitarização da Ucrânia, que basicamente significa a organização do Tratado do Atlântico Norte fora da Ucrânia. Desnazificação. Isso quer dizer o fim do sequestro do aparelho estatal ucraniano por fascistas ideológicos e uma arquitetura de segurança que, de fato, não só no papel, significa que não somos ameaçados pelo Ocidente. Agora, isso é muito semelhante, na verdade, aos objetivos do Irã, não é? Desmilitarização da região, porque está cheia de armas todas apontadas para nós, bases e armamentos apontados para nós. Desnazificação. Os sionistas como ponta de lança dos nazistas regionais. Mas o Estado Islâmico também é, na verdade, outra força nazista na região, também apontada contra o Irã. Não é por acaso que forças do Estado Islâmico estão começando a envolver-se nas batalhas ao lado de Israel. Portanto, acabou-se a ideia de que é só muçulmanos contra judeus. Não, são dois grupos de fascistas que trabalham para o imperialismo e, quando chega a sério, eles trabalham juntos para o imperialismo. Então, desmilitarização, desnazificação e uma arquitetura de segurança de facto, não um papel, mas na prática, em que o Irã se sinta fora da ameaça constante. Basicamente, são exatamente o mesmo conjunto de exigências, não são? Agora, para mim, podemos olhar para a guerra no Donbass e dizer, bom, na verdade começou em 2014, o que é verdade, mas em 2022 foi um momento transformador nessa guerra. E para mim, 22 de fevereiro foi o começo da Terceira Guerra Mundial. Já estamos nela. Terceira Guerra Mundial não é o que nos ensinaram a esperar com a troca de armas nucleares e a aniquilação de grandes cidades.
Isso sempre paira ao fundo para assustar todo mundo e normalizar o que nos acontece agora. Mas, de fato, aquilo foi o começo de uma terceira guerra mundial. E, essencialmente, a guerra é o campo unido dos imperialistas que, apesar de todas as discussões entre si e do sofrimento que estão a ter porque as suas guerras não estão a correr como esperavam, são forçados a manter-se juntos. Sem manterem-se juntos, estariam completamente perdidos, certo? Têm de manter-se juntos e mantêm-se juntos. Estamos a ver isto com o Irã. Há muito teatro e muita relutância de, sabe, Alemanha ou Reino Unido em dizer: "Oh, talvez não seja uma boa ideia." Também há bastante hesitação, não é? Talvez não devêssemos ir com tudo, mas eles têm de ir com tudo, e eles vão mesmo ir com tudo. E, sabe, Keir Starmer fez um pouco de encenação. Oh, bem, European Union, acredite na lei porque é tão, obviamente, uma guerra agressiva e ilegal. Certo? European Union, acredite na lei. Mas nós apenas nos juntamos à vossa guerra agressiva defensivamente. O que é que isso sequer significa? Não significa nada, pois não? Eles estão na guerra, certo? As bases britânicas estão na guerra. E se não tivermos cuidado, vamos descobrir que não só Diego Garcia e a base no Chipre, mas as bases em Gloucestershire, que não é muito longe de onde European Union moro, e o Government Communications Headquarters, também em Gloucestershire, vão ser alvos. Eles são alvos válidos nesta guerra e certamente fazem parte da estrutura de operações militares e de inteligência agressivas contra o Irã. Todos eles fazem parte disso. Portanto, o povo britânico deveria acordar para o facto de que, além de uma enorme dor econômica que aí vem, permitimos que o nosso governo continue a travar guerras agressivas, de tal forma que agora as nossas bases no nosso território e as nossas infraestruturas no nosso território são alvos legítimos. O Irã está, sabe, por todos os critérios, seja o que é justo, humano e o que é legal, segundo as normas internacionais de guerra. O Irã está a travar uma guerra defensiva e, por isso, está no direito. Está certo, pessoal. Tem todo o direito de atingir a infraestrutura dos países que o estão a agredir. Se um míssil iraniano atingisse Gloucestershire, amanhã certo. Não existe uma autoridade superior a quem recorrer para dizer que isso foi injusto. Isso foi errado. Estamos só aqui cuidando da nossa vida. Não, não. Isso faz parte da máquina de guerra que está conduzindo essa guerra injusta, ilegal e agressiva. É um alvo válido e legítimo de guerra. E o Irã, na verdade, tem sido muito cuidadoso em atingir apenas alvos legítimos de guerra. E a cada rodada, à medida que ampliou os alvos, explicou o porquê. Estes são os próximos alvos que vamos atacar, e avisou as pessoas. Isso é o que vamos fazer a seguir, e é por isso. E não passou disso. Vemos a diferença na maneira como os imperialistas e os anti-imperialistas lutam. Por exemplo, os russos na Ucrânia não partiram para uma blitzkrieg para aniquilar toda a população. Eles não transformaram a Ucrânia em Gaza, não é? Neste momento. Os israelenses estão tentando fazer um Gaza 2 no Líbano e também tentam transformar Teherã num Gaza 2. Certo? Estão se vingando do povo iraniano, na esperança de que, ao provocar muito sangue entre civis inocentes, a população perca a unidade, deixe de resistir e se submeta, aceitando ser escravizada. O problema é, e é curioso que os imperialistas sejam tão incapazes de aprender com a própria história sobre o poder das massas e o que unifica e motiva as massas no mundo todo. Eles nunca conseguem aceitar que as massas são capazes de aprender. Eles ficam sempre chocados quando surge uma nova estratégia, uma nova arma, uma nova forma de lutar diferente da anterior, porque os imperialistas sempre usam o mesmo martelo repetidamente, convencidos de que são todo-poderosos e que se o martelo deles for grande o suficiente, ninguém pode resistir. Mas os anti-imperialistas de todo o mundo passaram décadas estudando o martelo, dizendo, ok, é deste tamanho, é assim que ele funciona, vão tentar matar nossos líderes, vão bombardear nossos edifícios civis, bombardearão qualquer alvo militar que possam ver. Ok,
Vamos pôr o equipamento militar no subsolo. Vamos espalhar a liderança para que não fiquem todos num só lugar. Vamos, sabe, X, Y e Z. Eles acharam que o Hezbollah tinha acabado porque ficou quieto por um ano. O Hezbollah voltou como um fantasma, assustando o Líbano pelo seu poder, pelas suas capacidades, pelos mísseis e simplesmente pelo número de seus combatentes, não é? Porque se convenceram de que o tinham derrotado. Então, esse é um problema recorrente dos imperialistas. Eles não entendem nem reconhecem a flexibilidade, a capacidade de aprendizagem, ou simplesmente que o elemento definidor de uma guerra são, em última análise, as pessoas, não são as armas. Punch. Será? Isso é algo que os marxistas aprenderam há muito tempo. E, claro, toda a revolução comunista e toda a luta de libertação sempre foram lutas assimétricas. Sempre foi uma situação em que, muitas vezes, pessoas com poucos armamentos e sem organização estatal enfrentaram poderes muito melhor organizados e tecnologicamente superiores. Mas qual foi o fator decisivo? São as pessoas. Se você olhar para o Irã hoje, é impressionante ver como o assassinato dos líderes uniu o povo de um modo que quase nada mais conseguiria. E hoje você vê essa população de 90 milhões quase como uma só. É fenomenal. Realmente é fenomenal. E isso é, sabe, outro caso clássico do que o presidente Mao dizia. Sabe, os imperialistas levantam uma pedra e a deixam cair nos próprios pés. Foi exatamente o que fizeram no Irã. Eles levantaram uma pedra, achando que iam dar uma lição a esse povo estúpido e desafiador. Olhem, peguem isto. E acabou voltando totalmente contra eles. Eles levantaram essa pedra, deixaram cair nos próprios pés e agora andam mancando, tentando se recuperar e se convencer de que tudo está saindo como planejado. Mas no fim das contas, o fator decisivo é o povo. E quando você olha para o povo dos Estados Unidos e a desunião deles, a raiva, a falta de confiança na liderança, a falta de vontade de se alistar nas Forças Armadas. Quantas pessoas nas ruas dos Estados Unidos estão prontas para sacrificar suas vidas por seus líderes e pelo país, hein? Olhe para o Irã, exatamente. Olhe para o Irã. Tem milhões de homens e mulheres nas ruas todas as noites sob bombardeio, recusando-se a sair e dizendo: prefiro morrer de pé e lutando aqui pelo meu país, pelos meus líderes, pelo meu povo, do que voltar para casa e ser escravo dos Estados Unidos. Estou aqui, vou lutar contra vocês. São polos opostos, não é, Garland? E esse tipo de unidade e espírito, fundamentalmente, é o que decide. E também é profundamente inspirador para os povos do resto da região que têm sofrido sob regimes tirânicos impostos a eles pelos imperialistas, que eles odeiam e desprezam. Balja zaplonula, stormam colsos, esseis, deis são polos opostos, deocage no, regimes, regimes, e são pesomo. Jody Brar diga a todos onde as pessoas podem encontrá-la. Obrigada, Garland. O site do meu partido é thecommunists.org. Tem um canal no Telegram com o meu nome, Jody Brar. Meu partido tem um canal no Telegram, The Communists, com um S. Se você for ao nosso site, pode se inscrever no nosso boletim informativo, assinar os nossos jornais impressos, que são excelentes, e seguir o nosso programa de formação marxista. E temos a Proletarian TV no YouTube. É o nosso canal de televisão. E European Union realmente gostaria de apelar às pessoas que vivem na Grã-Bretanha. Se você vive no Ocidente em geral, esta mensagem é para você. Mas, obviamente, European Union não posso organizar pessoas que vivem em todos os países. Organizamos na Grã-Bretanha. Então, qualquer pessoa que esteja assistindo e more na Grã-Bretanha, reconheça que precisamos nos livrar dos imperialistas em casa. E isso significa que precisamos nos educar. Precisamos nos organizar. Temos de criar uma rede de marxistas capaz de difundir uma compreensão anti-imperialista verdadeira entre a classe trabalhadora para que,
Quando ela começar a se movimentar, e vemos todas as razões pelas quais isso vai acontecer em breve. Mas o conhecimento de que a classe trabalhadora precisa ainda não está ao seu alcance. E precisamos criar essa rede de pessoas capazes de espalhar esse conhecimento entre a classe trabalhadora, para que não só haja uma revolta, mas que ela seja bem-sucedida. Muito obrigado a todos e um agradecimento especial às pessoas que apoiam o meu Patreon, que me compram um café e ajudam a manter o canal no ar. E qualquer um que queira me enviar um e-mail ou, desculpe, correio tradicional, mandar qualquer coisa pelo correio para mim. As pessoas mandam todo tipo de coisas interessantes que recebo pelo correio. Mas minha caixa postal está lá embaixo no rodapé passando na tela. Muito obrigado a todos, compartilhem isto em todas as suas redes sociais.